O quarto tema é o campo partícula. O campo partícula de Planck. Tempo, espaço, massa e dimensões. Eu chamei assim, sem autorização dos técnicos cientistas, o que seria o verdadeiro átomo dos gregos. Não esse que ficou conhecido, o átomo que tem próximo, nêutron e elétron, porque átomo significa atômico e não divisível. Se o atual átomo é divisível, ele não pode ser o átomo dos gregos. Por um erro compreensivo dos ocidentais, denominar esse arranjo de átomo. Deveria existir uma coisa mais para baixo e depois do horizonte de simultaneidade, conforme já coloquei, ao ouvir falar das dimensões de Planck, elas são o espaço a 10 a menos 35 metros, o tempo a 10 a menos 44 metros e a velocidade é 10 elevado a 8 metros por segundo. Na realidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, em VET, V é T, velocidade, espaço e tempo. Aí seria velocidade igual espaço sobre tempo. O espaço é 10 a menos 35, o tempo é 10 a menos 44, vai dar 10 a 8. Deveria existir uma partícula gerando seu campo nesse nível. Essa partícula constituiria tudo mais e não seria divisível. As coisas do universo se reduziriam a essa dimensão, quando todas as partículas tivessem sido achatadas umas contra as outras, todos os campos partículas. Então, se o universo que tem 10 a 26 metros for compactado nessa condição, ele passaria a ter 10 a menos 9 metros de diâmetro, o que é bem pequeno, porque tem uma escala aqui na internet de 10 a menos 35 metros, que é o comprimento de Planck. A 10 a menos 9 é 1 nanômetro, é o diâmetro do nanotubo de carbono. Todo o universo comprimido no diâmetro de um nanotubo de carbono. As pessoas disseram que ele teria massa infinita e temperatura infinita. Nada disso. É ilógico, porque se o universo tem massa finita, ele não pode passar a ter massa infinita. Um ponto dessa dimensão, 10 a menos 9, ter densidade infinita. Não. Ele tem a densidade, espaço por massa por volume. Então a massa desse ponto de compressão, antes da explosão do buraco negro, seria 10 a menos 9 metros, o que explodiu no Big Bang, que eu chamo de barulhão. Então, 10 a menos 9 não é infinito, é a massa do universo atual comprimida em 10 a menos 9. Isso não é infinito. É uma coisa expressável, portanto não é infinito. Nem a temperatura seria infinita. Primeiro, nem haveria temperatura, porque aquela coisa que eu chamei de modo, ela de modo nenhum teria temperatura, porque senão estaria irradiando. Não estaria a perder calor o tempo todo no tempo não finito, antes de nascer esse tempo que a gente conhece, as coisas estariam irradiando continuamente. Então essa visão é louca, é maluca de pedra, porque se nós sabemos que o universo tem uma massa M na equação de densidade sobre um volume que é conhecido, 10 a menos 9, então a densidade pode ser muito grande, mas não é infinita.
De maneira nenhuma. É preciso rever essa coisa aí. Então, qual é a massa do campo partícula? Eu não sei, porque ao desviar para produzir um modelo que englobasse os modos de conhecer todos, que pudesse oferecer iguais oportunidades a todos os que pensam em viagem, eu deixei de lado as equações, que foram uma grande perda não poder trabalhar a nível matemático. E a tentativa mais recente, feita logo depois da Operação de Coração, foi obstaculizada por um chefe na secretaria. Então eu não pude nem seguir as equações, nem voltar às equações. Então eu sou capenga dessa capacidade maravilhosa que tem os matemáticos e os tecnocientistas em particular, todo mundo que se aproxima desse conhecimento maravilhoso, que pode expressar as coisas de forma que essa expressão haja independente das nossas consciências e dos nossos desejos, e aponte mais fielmente para a realidade. Eu espero poder falar da matemática mais adiante, da restrita admiração que eu tenho por ela. Infelizmente, eu não pude trabalhar as equações, por isso eu não sei nem qual é a massa, nem as características de se esse campo partícula tem spin, tem momento rotacional, como ele migra de um ponto a outro, como é o campo e como é a partícula. Eu não sei nada. Só posso apelar para que as pessoas trabalhem essa coisa que eu estou chamando de campo partícula de Planck. Infelizmente não perdi também contato com os físicos. E os que eu conheço, a grande maioria zomba de mim. Então, não pude trabalhar essa coisa, nem pessoalmente, nem com a ajuda das pessoas. De forma que aqui, essa fala em especial é um apelo para quem tiver sensibilidade tratar essa condição que eu chamei de condição de modelação. Tem a modulação, que era antes da explosão do Big Bang, por assim dizer, a prancheta de desenho de I, e a modelação que decorre do destravamento do módulo que provocou o jorro a partir do Big Bang. O jorro espacial, por sinal, não é direcional como é mostrado, ele se expande em todas as direções. Então existe o módulo antes, que é o desenho, o autodesenho das possibilidades dialógicas, P6, e existe a modelação, que é a manifestação do módulo. Ou seja, o campo partícula existiu no módulo para que na modelação o universo fosse tal qual é. Qual é, então, a necessidade dialógica para que se projete um universo, para que se desenhe um universo, para que um universo se manifeste? Enfim, como nós devemos desenhar um campo partícula, de tal maneira que dele surja um universo que possibilite a vida biológica P2 e a psicológica P3.
e depois os níveis superiores de crescimento. Como é? Se você for desenhar um universo, que campo-partícula você desenharia para que fosse possível o aparecimento dos eventos? Essa aqui é a questão. Quer dizer, que tamanho ele teria, que tempo ele teria, que massa, e todas as constantes que os físicos vêm de descobrir, são 15 ou mais, para que o universo se tornasse possível. Por exemplo, nós sabemos agora que o tempo não é nenhuma seta, não é nenhuma coisa que vá para lugar nenhum. O tempo é um pulsar, como o coração. O coração está indo para algum lugar? Não, ele bate. O coração faz. Ele não vai para lugar nenhum. Ele não é uma seta, não sai do corpo, não vai para trás, nem para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. O coração bate. E assim também é com as partículas todas, elas pulsam. Esse é o pulso de Planck. Então, que tamanho deve ter o pulso de Planck? Qual o tamanho da partícula para que o universo seja possível? Não se trata só de descobrir o campo-partícula. É preciso perguntar o que ele está fazendo lá. Como ele deve ser? Como ele deve se parecer? Que tamanho deve ter o ser humano? É um anão? É um gigante? É uma criatura intermediária? É uma curva do sino? Então o campo-partícula é único. Ele deve proporcionar todas as entidades da escala, que vai dele mesmo até 10 a 26 metros, até os superaglomerados e o próprio universo. Então, se trata de modelar nas equações a funcionalidade do campo-partícula, e não apenas o funcionamento. Quer dizer, não apenas como ele opera, mas como ele deveria ser para operar como opera.